Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu gostaria de trazer uma palavra para o teu coração nessa hora, vinda de Deus, e espero em nome de Jesus que você seja abençoado, que você receba do alto céu a palavra que você precisa para a tua vida, no sentido da direção, no sentido do conforto, no sentido da orientação, que caminho seguir, que caminho não seguir, uma palavra de comunhão, uma palavra que te leve à reflexão e a voltar-se mais para Deus, enfim, que essa palavra, resumindo, venha a atingir, a estar diante das tuas necessidades e te abençoar em nome de Jesus. Eu gostaria de orar e ler a palavra do Senhor nesse momento. Nós vamos fazer assim. Senhor, eu quero te pedir nesse momento que tu nos abençoe, use essa palavra para abençoar cada coração, cada pessoa que a estará ouvindo nesse momento. Cuida de nós nesse contexto de pandemia, cuida de nós nesse contexto de incertezas, de situações difíceis que não estávamos preparados e não esperávamos por elas, e por causa disso, muitas vezes não sabemos nem muito bem o que fazer. Nessa hora, devemos buscar a tua face e aguardar com paciência a tua direção, a tua orientação e a tua solução. Nós acreditamos em ti porque tu és um Deus de milagres, conforme veremos no decorrer dessa palavra, desse momento. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a Igreja Batista em Granja Guarani. Abençoe aqueles irmãos queridos, ó Pai, que, como qualquer outra pessoa nesse planeta, estão com suas dúvidas, as suas ansiedades, os seus desejos, os seus medos, as suas inquietações. Mas eu sei, Pai, que é um povo que confia em Ti e Tu has de guardá-lo como tens guardado em Tua graça, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Essa é a oração que eu te faço, apresento ela a Ti, não por merecimento, mas pelo favor e pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, eu queria ler com você o livro de João, capítulo de número 20, verso 30 e 31. São os dois últimos versículos deste capítulo 20, que diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para nós. O texto que acabamos de ler fala que Jesus fez tantos sinais, mas tantos sinais, que não foram escritos nesse livro. Não cabia, não dava para ser escrito no livro. Mas ele diz, mas estes, ou seja, que estes que foram escritos, estes sinais, esses milagres, esses feitos que foram registrados aqui, eles foram registrados com um objetivo, segundo João. Ele fala, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, o objetivo de tudo que foi escrito no livro de João não foi contar uma história, em primeiro lugar. O livro de João não foi escrito com propósito histórico, meus irmãos. Não. João não era um historiador. João era um evangelista que tinha o objetivo de mostrar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador da humanidade. Então, assim, a Bíblia, de maneira geral, não é um livro de histórias, entende? Não é uma coletânea de história. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia é um livro para despertar nossa fé, para nos levar a uma experiência de salvação, de arrependimento, uma experiência ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, diz o evangelista João, que o livro dele foi escrito e que os milagres foram registrados aqui, para nos levar a ter essa experiência, né? Para nos levar a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador. E aí, quer dizer, são tantos milagres, mas tantos milagres, que eu falei basicamente vou falar basicamente de dois milagres que estão registrados no livro de João, que estão certamente, conforme testemunho do próprio escritor, registrados para nos mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para nos levar a ter fé nele e, por conta disso, a vida eterna. Eu quero falar rapidamente com vocês a respeito de dois milagres que Jesus fez, tá bom? Com esse objetivo claro que João nos dá, para crermos que Jesus é o Filho de Deus
e para termos nele a vida eterna. O primeiro milagre está descrito no livro de João, no capítulo 2, versículo de 1 a 11. Eu queria rapidamente refletir com você sobre esse milagre, que são as bodas lá em Caná da Galileia. E o texto diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus, porém, foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa palavra é muito conhecida, né? Jesus transformando água em vinho. E eu não quero assim entrar nos detalhes do milagre, coisas sobre a festa, sobre a quantidade de vinho que tinha nas talhas, etc. e tal. Nada disso. Eu quero apenas pensar com você qual foi a marca principal desse milagre de Jesus ter transformado a água em vinho. Ou seja, o que é a essência disso aqui? Né? O que foi a essência? Eu quero falar 2 coisas. Primeiro, a observação lá do sujeito que estava organizando a festa, que chama o noivo. E ele fala para o noivo assim: olha, todo mundo serve o vinho de boa qualidade. Primeiro, as pessoas estão ali ainda, vamos dizer, inteiras na festa, não consumiram álcool nem nada, então bebe o vinho. E aí toma aquele primeiro momento o vinho bom, e aí quando já estão um pouco assim aéreas por efeito da fermentação do vinho, já estão assim com o poder de discernimento um pouco comprometido, eles servem um vinho de pior qualidade, porque as pessoas já não vão mais prestar muita atenção se o vinho é bom ou se o vinho não é bom. Isso era uma estratégia que os donos, as pessoas que ofereciam as festas, assumiam, né, essa estratégia. Só que Jesus transforma o vinho, eles haviam calculado errado a medida do vinho, e era muito vergonhoso que o vinho acabasse numa festa, era uma situação muito vexatória. E aí, quando Jesus transforma a água em vinho, como você viu aqui no texto comigo, o mestre-sala vai provar o vinho e fica assim um pouco perplexo, fica assim espantado, porque reconhece por força da sua profissão que aquele vinho que lhe for apresentado, ou seja, o do milagre, era muito superior ao vinho que havia sido servido antes. E ele faz então uma indagação: ora, chama o dono da festa, chama o noivo e fala: normalmente o melhor vinho é servido primeiro, você inverteu a ordem, serviu o bom vinho, serviu um vinho inferior primeiro e o bom vinho depois. E isso me chama a atenção. A questão da qualidade, a qualidade do milagre. Jesus, quando faz a coisa por nós, ele não faz de qualquer maneira, ele não faz de qualquer jeito, ele não faz pela metade, ele não faz assim, como diz a gíria, meio barro, meio tijolo. Ele faz com qualidade, ele dá o melhor. Sabe? O desafio do Evangelho um dos desafios é fazer com que os crentes, os servos de Jesus, deem o seu melhor para o reino. Porque o reino, meu irmão, não tenha dúvida disso, o reino sempre vai dar o melhor para você. Se você decidir andar no reino, se você decidir ser um cidadão do reino, se você decidir ser um servo de Jesus, você pode ter certeza de uma coisa: os céus sempre darão o melhor para você, sempre trarão as melhores opções para você, sempre buscará, o céu
céu sempre buscará a pessoa de Deus, sempre buscará aquilo que é melhor para a tua vida, aquilo que é mais excelente para a tua vida, aquilo que é de mais qualidade para a tua vida. Aqueles que querem ser cidadãos dos céus e confiam em Deus e que consultam a Deus antes de tomar as suas decisões, antes de fazer as suas escolhas, antes de dar os seus passos. Essas pessoas que ouvem Deus, com certeza podem acreditar que sempre estará à disposição dela a melhor decisão, a melhor porta, o melhor milagre, a melhor resposta, porque Deus não dá o pior para nós. Deus dá aquilo que é de excelência, aquilo que é melhor para nós. Pode não ser melhor do que o do outro, você entende? Mas é o melhor para nós. Aquilo que Deus me dá, que eu busquei nele, que ele separou para mim, é o melhor para mim. Agora, quando eu abro mão dessa busca, quando eu abro mão dessa coisa e vou buscar através da minha própria força, das minhas decisões, sem consultar Deus, muitas vezes, a maioria delas, eu não vou ficar com o melhor. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui é essa questão da qualidade, do excelente, tá? Aquela coisa do melhor para nós, o Deus que se preocupa em servir o melhor para nós, em dar o melhor para nós. Uma outra coisa que eu tenho nessa passagem, né, que é uma imagem também muito forte, é que o vinho era a alegria da festa, entende? O vinho era o sinal da alegria, da risada fácil, das pessoas rindo, das pessoas se divertindo. Se o vinho acabasse, acabaria a alegria da festa, acabaria a festa. Então, na verdade, esse símbolo desse milagre de transformar água em vinho não apenas mostra a questão da qualidade de que Deus quer o melhor para a minha vida, para a tua vida, como Deus também quer ser aquele que é o restaurador da alegria que acabou. Porque o vinho tinha se acabado, ou seja, a alegria tinha acabado. Então esse texto está dizendo o seguinte, olha, há um Deus que na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, quer trabalhar para restaurar a alegria que acabou, a alegria que foi tirada, a alegria da festa que se dissipou, que foi embora. Tá? O pecado, o diabo, ele quer nos destruir, ele quer nos humilhar, ele quer nos entristecer, ele quer acabar com a nossa paz, com a nossa alegria. Isso em nossa família, em nosso interior, em nossa vida, no nosso trabalho, em tudo. Ele quer acabar com a alegria nossa. Essa é a tarefa dele. Essa é a ação dele, o objetivo dele. Mas a Bíblia fala que Jesus, ao contrário, ele quer devolver a alegria que foi tirada. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido. Ele quer retirar a vergonha que foi posta, porque tudo isso estava embutido na ideia do vinho acabar. Era vergonha, era alegria que foi embora, era festa que tinha fracassado. Então, às vezes, a gente olha para a vida e pensa que a nossa vida é uma festa que fracassou. A gente pensa que a alegria acabou. A gente pensa que as coisas não têm mais sentido. E aí esse milagre que Jesus fez de transformar água em vinho é para dizer o contrário. Olha, é para derramar alegria no ministério que está seco. É para derramar alegria no casamento que já se foi, a alegria. É para derramar alegria naquela vida que as emoções estão tão feridas que já não pensa em mais nada de bom da vida. Então, eu quero dizer para você que porventura tenha perdido a alegria de viver, tenha perdido a alegria das amizades, tenha perdido a alegria no casamento, tenha perdido a alegria até no criar filhos, tenha perdido a alegria no trabalho, a tua vida é só decepção, tristeza, indagações. Eu quero dizer que Jesus tem um vinho novo para você, ele pode transformar a tua vida, ele pode botar aí o vinho de alegria no meio dessa tristeza toda, porque ele é o Deus que transforma a água em vinho, que devolve a alegria. Então talvez você olhe a sua vida hoje, e hoje a minha vida é o quê? É uma festa que acabou o vinho. A festa fracassou, o vinho foi embora e a alegria desapareceu. E ele manda te dizer que ele é o Deus que transforma a água em vinho, e não é um vinho ruim, é um vinho excelente. Talvez você lembre de momentos de alegria na sua vida, estava sendo servido um vinho na tua vida, alguma coisa estava dando certo, alguma coisa estava muito boa, alguma coisa estava muito boa, legal, e aí você lembra daquilo com saudade, pensa, puxa, aquela época eu tinha alegria. Esse texto diz que se Deus vier na tua vida e restaurar a alegria, o vinho do segundo momento da festa era superior ao do primeiro. Significa que a tua alegria que virá das mãos de Deus será infinitamente superior àquela alegria que você tinha conquistado antes. Então essa é a primeira coisa que eu preciso falar para você nessas palavras breves que eu vou dar. E a segunda coisa que eu quero falar, o segundo milagre, que está registrado ali para que a gente creia, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
e para que tenha nele a vida eterna, meus irmãos, é que o texto que está em João 4, 46 a 54, que Jesus cura o filho do oficial do rei. Olha só o que diz João 4, 46 a 54. Dirigiu-se de novo a Caná, mais uma vez ele está em Caná da Galiléia, tá vendo? Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Que coisa maravilhosa! Os irmãos entenderam aqui a leitura, né? Jesus havia voltado a Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho, e veio um homem dizendo: olha, meu filho está doente. Ele era um oficial do rei, um camarada que tinha um cargo até importante. Meu filho está doente, eu preciso que o senhor vá lá curá-lo, lá, né, em Cafarnaum, diz o texto de onde ele tinha vindo. E Jesus então fala assim: olha, vai lá que ele já está bom, pode ir. Mas o senhor não vai? Não, não, pode ir. Mas assim a distância? Pode ir mesmo a distância. Vai que ele vai estar curado, ele vai estar bom. E aí ele vai, ele crê. A Bíblia diz que ele acreditou. Ele creu e foi. E aí já indo, os servos vieram encontrar dizendo: teu filho está bom, está curado, estabelecido. Aconteceu algo tremendo nele, a febre foi embora. Não tem mais nada, nem resquício, parece que nunca teve doente. Aí o homem fica assim maravilhado e diz: que horas que foi? Ele fala: mais ou menos a 7ª hora. E ele fala: foi aquela hora que Jesus disse para eu ir, porque meu filho estaria curado. Então assim, qual é a marca principal do milagre da cura desse rapaz aqui? Qual é a marca principal dessa situação aqui? A ideia é que Jesus estava distante do garoto. O garoto estava longe, não estava perto dele. E mesmo na distância, Jesus diz assim: olha, eu não vou lá, eu não preciso olhar para ele, eu não preciso tocar nele, eu não preciso dar palavra de ordem para ele, eu não preciso impor as minhas mãos sobre ele, eu não preciso nada. Pode ir que ele já está curado. Tá? É como, e olha, a distância é como se Jesus estivesse lá em Bom Sucesso e o rapaz estivesse aqui em Igreja Guarani. Era a distância, não era perto assim não, era uma distância longinha, né? Então esse texto mostra, a essência desse texto é que Jesus também é Senhor das distâncias. O que esse texto quer dizer para mim? Significa que não existe ninguém que esteja suficientemente longe do alcance da graça de Deus, do amor de Deus, do poder curador de Deus, sabe, do milagre de Deus. Ninguém está longe suficientemente de Deus que não possa ser abençoado por ele. Eu acho que é o que esse texto está dizendo. Olha, o rapaz está longe, mas eu posso tocá-lo mesmo assim. Não, o rapaz está distante, eu posso abençoá-lo daqui. O rapaz está distante, eu posso curá-lo daqui. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que esteja longe o suficiente do alcance dos meus braços. Não tem ninguém que esteja longe o suficiente do meu amor. Não tem ninguém que esteja longe o suficiente da minha graça. Então esse texto aqui é maravilhoso porque está apresentando um Jesus que está além da distância. Talvez você hoje veja alguém tão distante dele, né? Vivendo uma vida tão afastado do Evangelho, perdido nos seus vícios, perdido nos seus pecados, com a vida longe, distante, nas mãos do diabo mesmo, entregue, prostrado, sem força para reagir, sem força para se levantar, completamente perdido. Eu quero te dizer que mesmo essa distância toda que você está vendo, e aí você olha e fala assim: nunca, humanamente falando é impossível,
Fulano nunca vai se converter, fulano nunca vai voltar desse mau caminho, ele nunca vai se arrepender, ele nunca vai tomar jeito, ele nunca vai dar meia volta, ele está longe demais. Não pense isso, continue orando, continue clamando, continue pedindo. Esse texto fala que o teu Deus e o meu Deus é o Senhor das distâncias, que ele pode tocar até mesmo aqueles que estão longe, os maridos que estão longe, as esposas que estão longe, os filhos que estão longe, os amigos que estão longe, os parentes que estão longe, as vidas que estão longe. Ele pode tocar nessas pessoas e abençoá-las e transformá-las e mudar a vida delas em nome de Jesus. Então, assim, às vezes a gente pensa o seguinte, a gente olha para alguém e diz assim, não, fulano tá tudo certinho na vida dele, tá tudo corretinho, então olha, isso aí é tá bom para ele se converter, tá na hora para ele se converter, porque tá fácil. Aí você olha o outro todo perdido, todo arrebentado, todo revoltado, você vai falar de Jesus para ele vira as costas, você fala que quer ir na casa dele orar, ele diz que não pode ir, e se você chega de surpresa, bate a porta, aí alguém fala para ele, olha, fulano chegou para orar por você, ele se tranca no quarto, olha, é uma coisa assim, não é? Aí você diz assim, está longe demais. Não, meus irmãos, não. Ninguém está longe demais das mãos de Deus. Você nunca esteve longe demais das mãos de Deus. Eu nunca estive longe demais das mãos de Deus. Não existe ninguém que esteja longe demais das mãos de Deus. Por isso, continue orando, continue clamando, continue pedindo, até mesmo por aquelas pessoas que você acha que não tem jeito, porque tem jeito sim. Então aqui tem um texto maravilhoso, dois textos maravilhosos, um que fala do Deus, da excelência daquilo que nos dá e da alegria que nos devolve de maneira maravilhosa, que foi a água sendo transformada em vinho lá em Caná da Galileia, e mais uma vez em Caná da Galileia temos um Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo que não tem problema com distâncias, mesmo ao longe, ele aciona o poder, ele toca o enfermo e cura a enfermidade, porque não há distâncias para o nosso Deus. Então é essa palavra que eu queria refletir com você nessa hora, espero que ela fale ao teu coração, e que você talvez esteja longe, e diga assim, para mim não dá, você não está longe dele, creia nisso. Talvez você que esteja sem alegria, ele tem uma alegria, e uma alegria de qualidade para a tua vida, creia nisso. Não creia em mim não, eu sou só um ser humano comum, sujeito aos mesmos erros que você, mas creia na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Oremos. Senhor, eu quero pedir que essa palavra toque em cada coração e abençoe. Louvado seja o teu nome pelo Deus que nos devolve alegria e faz com qualidade. E obrigado porque o Senhor é o Deus que vai até naqueles que estão distantes e consegue chamá-los para perto, porque o Senhor é o Deus que não permite que os homens estejam longe o suficientemente da tua graça e que não possam ser alcançados por ela. Muito obrigado, abençoe nossas vidas, nossos corações. Cuida de nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que te faça refletir nessa palavra, que te faça aprender dela com graça e alegria no coração. Fique na paz. Deus abençoe. Amém.